Eleições de 2022 é o primeiro tema do programa de hoje, gente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ter o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como seu vice na disputa pela presidência da República será bom para o Brasil. E diz também esperar que ele se filie a um partido que faça aliança com o PT. Abre aspas, minha aliança com Alckmin vai ser boa para mim, para o Alckmin e, sobretudo, para o Brasil, para o povo brasileiro. É preciso dar tempo ao tempo para saber qual partido que o Alckmin vai entrar. Ele tem tempo para decidir, é o que declarou o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já vou colocar o nosso time na tela exatamente agora para poder repercutir um pouco dessa fala que me parece, me transmite, Bruna Torlai, que o negócio está fechado. Com certeza, Paulo, mas eles estão, assim, mais amiguinhos do que nunca, né? Agora já estão, assim, estão assumindo publicamente que estão aí cotados para ser o novo governo do Brasil, né? Já imaginou um governo Lula-Alckmin? Vai ser, no mínimo, engraçado e vai escancarar de vez a clássica parceria aí entre PT e PSDB. De qualquer maneira, o fato de o Lula dizer isso começa a definir um pouco mais o cenário, né? O Alckmin deu declarações também recentemente dizendo que se esforçaria para apoiar o Haddad em São Paulo. Eu tenho uma dificuldade colossal para imaginar o clássico eleitorado paulista do Geraldo Alckmin votando no Haddad porque o Alckmin pediu. Eu não acredito que isso vai acontecer. Agora, que o Alckmin vai ser bom para a chapa do Lula, por aquela questão, né, de que o Constantino falou isso uma vez aqui de maneira muito engraçada, de ser aquele carola que bate na porta para o ladrão entrar junto e roubar a casa, de fato, para o Lula isso será muito importante. Mas eu também entendo o Lula dizendo que para o Alckmin também é bom, porque é realmente uma maneira do Alckmin, pelo menos talvez ele acredite, que ele vai participar aí no governo. Se ele tiver essa mentalidade de que o Bolsonaro é um extremista, um horror e que ele está salvando o Brasil, quem sabe ele vê aí integrar essa chapa com Lula como uma última missão pelo Brasil. Pelo amor de Deus, né? Que fim de carreira você achar que é uma missão em prol dos brasileiros, apoiar e ajudar a abrir a porta para o ladrão voltar ao local do crime e retomar ali aquele tipo de escândalo, aquele tipo de comportamento de chefe de quadrilha que a gente viu nos governos petistas. Perfeito, Bruna. O Piperno, pensando aqui, um dos principais responsáveis por essa aproximação, aliás, de bastante tempo, foi o ex-governador de São Paulo, Márcio França. Ele tem a intenção de sair candidato a governador, mas o PT insiste na candidatura do Haddad aqui em São Paulo. Como é que ele fica nessa história? Ele que eu me refiro, o Márcio França. Boa tarde, Paulo. Colegas, ele vai ter que repensar as suas ambições eleitorais para 2022. É claro que esse caminho vai ficando fechado para ele. Acho que o PT não vai mais abrir mão da candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad, porque, de acordo com as pesquisas, sem Alckmin, Haddad se torna o novo líder nessa corrida eleitoral, que também não significa que ele já venceu, mas significa que ele vai ter claras chances e, sem dúvida nenhuma, é sim favorito para chegar ao menos ao segundo turno. E aí, Paulo, tem uma série de detalhes em relação a isso. Primeiro, o acordo à esquerda. E aí, alguns nomes precisam também tomar um choque de pragmatismo. Um deles é Guilherme Boulos, que sonha também com essa candidatura. E o pessoal argumenta que, até, aliás, com alguma razão em outros estados, mas não tanto em São Paulo, que o PT é pouco generoso, que o PT pede apoio, mas isso nunca é uma via de mão dupla, o que tem muito de verdade nisso, mas no caso de São Paulo, é importante a gente dizer também que já foi oferecido ao Boulos a candidatura a prefeito em 2024, caso ele faça parte, caso ele apoie esse arranjo aí entre Lula, Alckmin e também Haddad governador. E aí, ele também precisaria entender que agora, num novo momento em que a cláusula de barreira se torna mais rigorosa, porque o número de votos e o percentual que cada partido vai ter que alcançar em 9 estados, ele vai subindo de eleição para eleição, seria talvez muito produtivo para o pessoal, por exemplo, tê-lo como candidato a deputado federal para tentar uma grande bancada. E certamente ele ia lutar aí, vai, com Eduardo Bolsonaro, talvez, para ser o nome mais votado no estado de São Paulo. De qualquer forma,
ainda há muita água para correr e eu acho que, pragmático como é, e também pelo fato de ser a maior liderança da esquerda, eu acho que Lula, com o tempo, vai acabar quebrando essas resistências. Constantino, o que você acha dessa história e como é que vai ser o arranjo feito pela esquerda aqui em São Paulo? Pois é, Paulo, boa tarde. É difícil demais o PT abrir mão de um nome para governo de São Paulo, e isso é um fator aí problemático para a união com o Alckmin, uma vez que o partido óbvio do Alckmin seria ali o do Márcio França. Então é uma situação delicada, sim. Agora, eu enxergo diferente um pouco do que disse a Bruna em relação ao excesso de repetição, né, principalmente da parte do Lula, em relação a essa chapa já formada. Eu acho que isso denota algum grau de incerteza, de insegurança. Aliás, para alguém que é favoritíssimo nas pesquisas e tudo, o Lula denota aí um pouco de insegurança em relação a como que vai conseguir concorrer e enganar, né, a classe média. O Alckmin, como eu já usei na mensagem anterior, na imagem lembrada pela Bruna, o Carola para ajudar o ladrão a entrar na casa. Uma outra metáfora evidente é o cavalo de Troia, né? O Alckmin está servindo aí para enganar trouxas. Agora, veja que curioso, já temos uma pesquisa mais recente aí do Modal Mais que dá apenas 5 pontos percentuais de vantagem para o Lula. As coisas começam assim, com uma boca de jacaré que vai convergindo. Eu acho que já nesse programa nós vamos estar vendo aí pesquisas com empate ou então o presidente que consegue arrastar multidões nas ruas com uma ligeira vantagem em relação ao ex-presidiário que não consegue sequer pisar no Nordeste. Eu acho que o Lula, Paulo, respondendo sua questão, está difícil essa chapa dele, está difícil avançar. E o Serrão aponta muito isso aqui, né? Se ele sentir que não há essa confiança toda na vitória, ele desiste de concorrer. Então, assim, eu realmente estou analisando esses obstáculos todos que vão surgindo aí para essa chapa ideal do Lula e esse excesso de repetição de que isso já está quase certo, é bom para todo mundo, é bom, uma tentativa de auto-engano do ex-ladrão. Na verdade, do ladrão. Você acha mesmo, Serrão, que isso é possível do Lula desistir lá na frente de uma pré-candidatura? Saudações, meus amigos e amados haters. Já escrevi, já repeti, escrevi de novo hoje. Leia lá meu artigo no site da Jovem Pan, fazendo uma análise diferente de novo sobre essa sucessão presidencial, a corrida maluca ao Palácio do Planalto. O negócio está insano. Eu nunca vi tanto factoide. O último agora. O ex-presidente Michel Temer estaria articulando pesado nos bastidores para a viabilidade da candidatura dele. Olha isso, hein? E aí, junto com isso, temos Lula formando uma chapa absolutamente inusitada com Geraldo Alckmin. Os tucanos, primos tucanos e Petralhas se juntando para uma sucessão, formarem a chapa demoníaca que tentará derrotar o que eles chamam de demônio Jair Bolsonaro. Isso soa muito patético, soa tudo muito desesperador. O Centrão, o PT, vai apresentar uma CPI contra o Moro, não vai. O Moro agora começa a tirar sarro da situação, porque ele sabe que isso pode não viabilizar. Enfim, todos jogando para o factoide. E o fato concreto é, Jair Bolsonaro ainda é o candidato a ser batido. A sucessão presidencial, ela está ainda aberta. Bolsonaro ainda tem que formar uma agenda bem clara para mostrar que o primeiro governo dele o próximo governo pode ser muito melhor que o primeiro governo. Isso não é fácil de você demonstrar na propaganda política. Tudo indica que ele terá um marqueteiro do PL comandando suas operações. Então, vem muita novidade por aí, vem muita coisa diferente nessa sucessão presidencial. Porque março teremos a mudança, a janela partidária para as traições, para aquelas mudanças translocadas de partidos. E aí sim, a gente vai poder saber qual será exatamente a base aliada que Bolsonaro contará para disputar a reeleição. Isso aí vai ser fundamental. E
maio, junho, vamos ter aí a definição de quem realmente será candidato à presidência. Se Moro for viável, se Lula for viável até lá, eles seguem em frente. Do contrário, eles podem tirar o time. Mas o establishment ainda não definiu claramente quem é seu candidato. Então, aguardemos tantos fatores incógnitos para uma eleição que vai ser a mais sangrenta de todos os tempos. O Piperno, quando o Constantino falou da possibilidade aqui neste programa de no futuro nós noticiarmos justamente a diminuição aí dessa vantagem do Lula nas pesquisas, eu vi que você discordou completamente. Por quê? Eu não sou a mãe de Ná, mas eu acho esse cenário extremamente improvável, né? Então, todos os grandes institutos, os principais do país, eles são unânimes em apontar que a realidade não é bem essa. Mas, de qualquer forma, a gente também sabe que preferência do eleitor é um negócio que muda. Isso pode mudar amanhã, depois, por algum outro fator, um ou outro fator. Mas a verdade é que eu nem acho isso mais absurdo, né? Lula deixar de ser líder. Aliás, há no PT até uma conversa de que pode surgir ainda alguém da terceira via. Falaram até em Simone Tebet e tal. De qualquer forma, e isso assustaria, isso traria lá, né, algum incômodo. Mas a questão não é nem essa. É que, assim, imaginar que o Lula vai deixar de ser candidato a presidente, a não ser que ele tenha algum problema de saúde, um médico chega para ele e fala, bom, daqui, enfim, você tem mais 6 meses de vida, talvez aí ele mude de ideia se isso também não chegar até outubro, né? Mas eu não vou chamar de um sonho de uma noite de verão, porque isso é uma maldade com a memória de Shakespeare, mas quem sabe um delírio, né? Não vai deixar de ser candidato a presidente. E quanto a Alckmin, veja, Paulo, eu não sei se o Lula vai fechar, o PT vai fechar uma chapa, uma coligação com o PSB, mas certamente o Lula vai fechar um acordo com o Alckmin. O que pode acontecer é que o ex-governador de São Paulo, que já recebeu propostas de filiação a vários outros partidos, Solidariedade, inclusive, é um deles, pode ser que ele opte, né, por uma outra sigla. Seria realmente uma surpresa, mas essa é uma possibilidade que está no jogo. De qualquer forma, eu acho que a gente imaginar que o Lula não vai ser candidato e que, quem sabe, o Bolsonaro consiga convencer o eleitor de que um eventual segundo mandato seria melhor que o atual. Aí também, eu juro, eu pensei no escritor albanês Ismail Cadareiro, Seu Palácio dos Sonhos, onde tinha lá alguém que sequestrava sonhos. E eu acho que só assim para a gente imaginar essa possibilidade. Fala, Constantino. Na verdade, o Lula é que está dizendo aí que quer voltar ao poder para fazer mais, né? E quando o Lula fala isso soa como uma ameaça a qualquer brasileiro decente, né? Fazer mais o Lula significa mais roubo, desviar mais bilhões, destruir mais ainda as estatais brasileiras e a economia brasileira e a democracia brasileira, né? Então, o Lula tem feito ameaças. Agora, veja, o Piperno descarta totalmente a hipótese, né, do Lula desistir no meio do caminho, percebendo que realmente não vai ter chance. Ele que não consegue pisar no Nordeste, né? Agora, eu particularmente até torço que ele não desista, porque, de fato, né, se a gente puder confiar nas urnas eletrônicas e elas forem fiéis ali ao que o eleitor digitar, né, para mim, o melhor cenário para o Brasil, para mostrar maturidade democrática e apreço por questões éticas, é, obviamente, o Lula ser derrotado de uma maneira acachapante nas urnas, uma vez que o processo judiciário contou com malabarismos supremos, né, e ele está solto e elegível. Então, a melhor resposta da população brasileira para um ladrão como Lula e a sua quadrilha tentando voltar ao poder seria um retumbante não nas urnas, né? Seria um sinal de que o Brasil está querendo amadurecer e não tem mais espaço para esse tipo de maracutaia, para esse tipo de golpe, né? Então, vamos ver. Eu torço para que o Lula não desista e seja derrotado nas urnas. É a pedra de cal, a pá de cal, a pedra final no seu terrível legado político. Pode falar, Piperno. Não, uma diferença entre torcida e realidade, mas eu vou concordar com uma coisa que o Constantino disse. Se ele perder, vai ser realmente um não rotundo da população brasileira ao PT, repetindo, aliás, o que aconteceu em 2018. Agora, eu também tenho uma outra certeza em relação a isso, que se ele perder, ninguém vai tentar virar o jogo fora das 4 linhas. Perdeu,
vai para casa, se recompõe e aí pensa em 2026. O que seria jogar fora das 4 linhas? Mas você está errado, Piperno. Não, já fizeram fora das 4 linhas. Lula já está elegível. Claro, ele foi solto para participar das eleições. Isso é jogar nas 4 linhas? O STF, a Suprema Corte do Brasil, liberou. Então ele está jogando as... Mas são aliados políticos do Lula. Então, o Piperno acha que o Supremo pode escrever a regra que quiser. Ele não entende o que é uma Constituição. Eu acho que é a Suprema Corte. Então, se a Suprema Corte liberou, está liberado. Qualquer fora isso, então, qualquer coisa fora isso é golpe. Quer dizer, se você fugir às determinações do Supremo... O Piperno não entende o conceito de golpe legal. Mas da Suprema Corte. Lula vai perder... Obediência à Constituição. Lula vai perder e o crime institucionalizado vai se assanhar. Estamos falando sim. Mas, Piperno, me define. Estado de Direito significa todos serem iguais diante da lei, inclusive aqueles que ocupam os postos máximos dos 3 poderes, ou Estado de Direito significa um grupo de tecnocratas dizerem o que é Estado de Direito? De forma arbitrária. Obrigada, Constantino. Estado de Direito significa seguir a lei e obedecer à Constituição. E é isso que os ministros fazem. E como guardião da Constituição, da Constituição, nós temos um negócio chamado STF. A gente pode discordar ou não, mas a gente não foi dado a ninguém o direito de tentar jogar fora do que o STF determina. Sedição é crime. Piperno, vou chamar o VAR aqui, ó. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Piperno, porque ele disse da possibilidade da esquerda jogar fora das 4 linhas. Não, eu não disse isso. Sim, não joga. Você disse que ela não vai jogar. Mas o que seria jogar fora das 4 linhas? Eu não vou reconhecer o resultado. Fazer do Brasil aqui, enfim, reeditar do Brasil um 6 de janeiro do Capitólio. Mas o Trump não passou a faixa para o Biden? O Trump foi embora. Veja só, mas é o Biden que é o presidente. A questão é o seguinte, tem os apoiadores que realmente acharam muito estranho aquela história dos votos pelo Correios. Há sim suspeitas de que pode ter havido fraude e muitos eleitores exerceram o seu direito democrático de manifestar insatisfação. O que isso mudou? Nada. O presidente dos Estados Unidos é aquele que formalmente venceu as eleições. Mas o presidente dos Estados Unidos não passou a faixa, né? O Biden pegou ela sozinha. Sabe que seja, ele é o presidente? Foi uma concriação. Mas o gesto, eu me refiro ao gesto democrático. E o Piperno acha que isso pode acontecer. Eu espero... O Estado de Direito lá garantiu. Eu espero que o Jair Bolsonaro, tendo sido um bom presidente para o Brasil, tenha a honradez de não passar a faixa para um bandido. Isso é o meu desejo de cidadã. Mas acredito que ele faça. Eu realmente espero que ele não faça. Agora, deixa eu falar o Piperno ignora décadas e décadas de debate sobre esse dilema do guardião da Constituição, do quem vigia o vigia. Poeta Juvenal na Roma antiga, ou então Rui Barbosa, falando de que não tem mais ninguém para proteger se quem deveria proteger a Constituição está corrompido e usa do arbítrio. Aqui nos Estados Unidos, Piperno, existe ainda lei. Eu vou dar um exemplo. Joe Biden acabou hoje, Joe Biden acabou de retirar aquele mandato obrigatório para o setor privado de vacina porque a Suprema Corte considerou aquilo inconstitucional. Isso. Então aqui tem juiz, ainda há juiz em Berlim e nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil tem inquérito ilegal, tem Lula solto, tem um monte de malabarismo no Supremo que qualquer pessoa minimamente séria sabe que está acontecendo no país. O que você está dizendo o que o Alexandre decidiu tem que ser a lei máxima no país e dane-se a Constituição. Isso não é Estado de Direito, isso é Estado do Alexandre, é a Alexandria. Vamos criar o Império do Xande. Agora, é algo bem diferente de Estado de Direito, Piperno. Nós vamos tratar como trouxas os nossos telespectadores. Qualquer um a título aí disser que a gente tem que se rebelar, a gente tem que tomar atitudes de sedição contra a Suprema Corte por achar que eles decidiram errado e se der a cada um esse direito, ninguém fez aí isso. não vamos ter o que há é uma crítica acerba à crítica atitude. Pode ser feita. Não, há crítica às atitudes completamente arbitrárias. Ninguém foi até lá, jogou pedra e falou, vamos tirar os caras aí. Não, isso não aconteceu. O que há é um movimento de insatisfação muito forte com as atitudes, o que é plenamente legítimo. Vamos lá, o ponto crítica é legítimo. O ponto é,
a juristocracia não pode continuar tendo a pretensão de governar o país. Ela não foi eleita para isso. O real guardião da Constituição não é o Supremo Tribunal Federal. Guardião de Constituição é o povo, quem tem o poder originário, instituinte. É ele quem elege representantes, é ele quem tem o poder efetivo. Temos que acabar com essa palhaçada retórica no Brasil que permite uma ditadura de um Supremo que soltou, descondenou um homem que foi claramente condenado por 3 instâncias do Poder Judiciário como corrupto e reabilitaram esse sujeito para disputar a eleição presidencial. Isso só acontece em um país dominado pela cleptocracia. Mas às urnas, o cidadão de bem dará a resposta verdadeira de que nós não somos bandidos, nós não toleramos o governo do crime institucionalizado e nem a sua juristocracia. Ponto. Fala, Piperno. Não, eu vou concordar rapidamente com um pequeno trecho do que disse o Serrão. Realmente o povo tem aí autonomia, liberdade, enfim. Tanto que ele também elege o Senado, que tem, inclusive, o poder de afastar ministros da Suprema Corte. Isso o Piperno tem razão. Agora, Paulo, eu gostaria só de acrescentar um ponto, que é o seguinte. A gente fica aqui discutindo eleições, mas o que em política conta mesmo, uma das coisas mais essenciais é você ter uma boa história. Para você ser um líder aclamado, um líder que tenha simpatia, você tem que ter uma boa história. E, no caso, essa é a semelhança entre o Lula e o Bolsonaro. Então, às vezes a gente fica discutindo, mas o Alckmin vai ou não vai. A característica do Lula e do Bolsonaro que eles têm em comum, e é por isso que eles são os favoritos, independente da disparidade de número das pesquisas, porque está muito cedo para saber, que tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm uma história que realmente bate ali nas pessoas. O Lula tem esse vínculo com o Nordeste, ele veio de lá, eu acredito que ele não vai ao Nordeste, vou ter que ser justa, eu acredito que ele não vai ao Nordeste, talvez porque ele não precise, talvez porque ele saiba que ele ainda tem apoio lá, tá? Não acho que ele tenha perdido grande parte do apoio do Nordeste, a mentalidade o Lula ainda é um herói do Nordeste para muitas pessoas ali, talvez por isso que ele não vai, vamos ver no futuro, né? Mas ele tem, ele venceu em São Paulo, é aquele homem do povo que chegou a ser o presidente da República, e aí diz ele, essa parte a gente sabe que não é real, mas diz ele, né? Sem contar que estava surfando na onda de bonança do mundo, que ele tirou a população da miséria. Mas ele tem essa história, esse é o ponto. E por ele ter essa história, soltaram ele para ser candidato, porque ele é o único que tem uma história mais ou menos ali à altura da história do Jair Bolsonaro, que é aquele que ficou 30 anos no Congresso, sendo baixo clero, sendo lobo solitário, não participando de corrupção, quando soube que veio o dinheiro, mandou devolver, né? Então é alguém que realmente tem uma trajetória extremamente coerente. E, de repente, quando se apresentou como outsider, foi recebido assim, porque era alguém que estava em Brasília sem ter entrado de lama até o pescoço em Brasília. Então, e enfrentou, sim, os comunistas, né? Quando ele percebeu que o PT era um projeto de poder comunista, ainda que usasse outras palavrinhas bonitas, ele ali enfrentou. Então, a história do Jair Bolsonaro é muito forte. E soltaram o Lula, porque é o único que tem uma história, digamos assim, capaz de rivalizar com ele. Os demais candidatos, o Moro, até tentam colocar uma boa história para ele, mas ele próprio melou a sua boa história no momento em que ele aceitou integrar o governo Bolsonaro e acabou não fazendo o sacrifício de ficar até o fim pelo povo brasileiro. Isso, será que o povo vai perdoar? Eu acho difícil. Já o Lula e o Bolsonaro têm aí esse vínculo com a população. Por isso que eu acho que continua o cenário como eles indo pro segundo turno. A gente vai falar daqui a pouquinho do Sérgio Moro. Antes, eu só quero que o Piperno encerre, porque eu vi que você discorda. Não, veja, o Lula não vai agora para o Nordeste, aliás, tem, ou sei lá, para qualquer outra região do país, fazer comícios, fazer discurso em praça pública, porque o momento não é para isso. O momento é para costura política. E para isso ele já foi várias vezes, já se reuniu com lideranças de diversos partidos em diferentes capitais do Nordeste, também do Centro-Oeste do país, e, por sinal, na última quinta-feira, se eu não estou enganado, até com o pessoal da Confederação Nacional da Agricultura, porque lá onde se imaginava um bastião do Bolsonaro, há assim, uma corrente, um núcleo bastante descontente, inclusive com a dificuldade que eles têm criado com a China e gostariam e que quiseram saber do Lula como é que seria essa relação. O que você está dizendo é que tem estratégia nessa história do Lula de não promover agendas públicas, é isso?
Qual a utilidade agora, nesse momento, para alguém que está liderando política, abrir mão do trabalho de costura política e ir para a rua? Quer dizer, o que teria a ganhar agora? Nada. Então, é um momento de costura política. Você acha, Constantino? Não, ele não consegue mais atrair multidões e o que chamam de costura política e jogo de bastidor é a divisão do butim. Lula está tentando reunir um grupo de comparsas para o golpe, né? É disso que se trata. Inclusive tentando seduzir aqueles que não têm nenhuma moralidade, inclusive, por exemplo, com assuntos como China, e tudo é resumido a dinheiro. Veja, eu não gosto muito da visão dicotômica, maniqueísta para política, porque política não é um lugar de perfeição e nem buscar nada parecido. Deixa isso para os arquétipos fundadores, né, da moral. Mas nesse caso, pegando um gancho com o que a Bruna disse, é mais ou menos o seguinte: soltaram o vilão, soltaram a fera, né, o inimigo mesmo, aquele que é do mal, para tentar derrotar um governo que, mal ou bem, está tentando fazer a coisa sem corrupção, né? Então é disso que se trata. Com todas as imperfeições do governo Bolsonaro, sabiam que o único que poderia rivalizar com o Bolsonaro, a ponto de talvez derrotá-lo, era o arquivilão, né, da história em quadrinho, aquele que roubou bilhões e que é um safado, né? Então soltaram num golpe com ares de legitimidade, porque são os guardiões supostamente da Constituição, soltaram a fera para tentar derrubar o governo que está no poder. É disso que se trata. Eu insisto na tese, o Lula não é o candidato do establishment. Ele está cumprindo apenas o papel de confrontar Jair Bolsonaro, enquanto o establishment tenta inventar um candidato que tenha condições de derrotar o atual presidente da República. Qual seria esse candidato, Serrão? Esse é a teoria que vale milhões de dólares. Esse nome até agora não apareceu, mas o establishment acredita que vai fabricá-lo. Vamos falar de Sérgio Moro aqui no 3 em 1, porque nós vamos ver agora na tela um tweet do ex-ministro e pré-candidato do Podemos à presidência da República, Sérgio Moro, que diz o seguinte, um tweet de hoje: com medo das verdades incômodas que iriam surgir, Lula manda o partido desistir da CPI contra mim. Lula arregou. Essa é a fala de Sérgio Moro em relação à desistência do PT em instaurar a comissão, né? O Moro afirmou, inclusive nas redes sociais, que o petista veio a arregar. O Piperno arregou ou não nessa história? Ele tá ficando grosseiro, né? Acho que usou mal o verbo. Você quer mais leveza no debate? Eu queria um verbo com um pouco mais... Pô, mas ele quer o contas, Bolsonaro, ele, né? Pois é, exatamente o que eu ia chegar. Se fosse do Bolsonaro esse tweet, cairia tudo bem, bem. né? Mas o Moro, usando o Lula é educado ou não? Não, o Lula não é assim alguém lá muito refinado, mas a gente teria que cobrar um pouco mais de refinamento de Sérgio Moro. Afinal de contas, ele é um juiz de formação. O que aconteceu? O marqueteiro bolou um textozinho ali. Eles estão procurando que o nordestino entenda, né? O termo arregar agora, é bem nordestino. Eu diria, Serrão, o cara que desiste. Que na segunda-feira, até a gente falou dessa CPI aqui, eu disse que sou totalmente contra essa CPI. Veja, a gente está falando de uma relação privada entre o ex-juiz, então advogado Sérgio Moro, e uma empresa que o contratou. Se houver alguma suspeita de que ele talvez tivesse usado informações ou conhecimento privilegiado aí, por conta das relações que ele teve com as empresas que acabaram condenadas, enfim, tudo aquilo que a gente falou na segunda-feira, que a Polícia Federal faça um bom trabalho em relação a isso. Não é objeto para a CPI. E é claro que uma CPI que tivesse esse alvo não ia passar de um espetáculo circense e aí sim favoreceria o ex-ministro, o juiz, enfim. O fato é que Lula fez muito bem, né? Ô, Bruna, essa é a estratégia do Moro de polarizar com o Lula, né? Você acha inteligente? Veja, Paulo, o Moro, ele está tentando pegar o lugar que foi do Bolsonaro em 2018, né? Mas não combina com ele, porque o Bolsonaro é alguém que paga para entrar numa briga, ele adora uma briga. Essa frase seria uma frase que ele falaria e os apoiadores repetiriam o mito, porque essa é a maneira que ele tem de se comportar. E é justamente porque ele é alguém que está sempre pronto para o enfrentamento que em 2018 ele
foi sim interpretado como uma pessoa correta para derrubar o PT, que tinha e ainda tem um enorme poder político no Brasil. Agora, o Moro não tem esse poder. O Moro tem alguns aliados, mas o Moro não tem. O Moro não tem essa força que o Jair Bolsonaro tem. Goste Bruna, ou não do linguajar dele. Posso só te fazer uma pergunta? O Moro prendeu o Lula. Ele não tem força. Não, o que eu digo de força de caráter, Paulo, é... Veja, tudo bem, o Moro prendeu o Lula. O Bolsonaro ficou 28 anos no Congresso aguentando petista, foi processado por todo lado. Se a gente for comparar os dois, ele como juiz, dentro dos instrumentos ali que se permitiam, eu acho que ele foi corajoso. Eu acho, ele enfrentou pessoas poderosas, não tenho dúvida. Mas tinha Polícia Federal, tinha Ministério Público, foi um grupo, foi uma equipe. Aí as instâncias validaram. No caso do Bolsonaro, ele realmente é alguém que ele tem, quando eu falo força, eu estou falando no sentido realmente de personalidade, tá? Se a gente lembrar de como é que o Lula, ele enfrentou o Moro nos depoimentos. O Moro foi alguém até polido. Agora, o Bolsonaro, quando vinha petista pra cima dele, nossa, ele dava em dobro, né? O que ele fez ali com a Maria do Rosário, ele lavou a alma de muita gente, enfrentando os petistas com a força necessária, quando eles vinham ali se colocar como bonzinhos. O Constantino fez essa metáfora ótima, né? Soltaram o bandidão vilão. E aí eu diria, dessa eleição a gente tem o gangster contra o xerife. O Lula é o gangster e o Bolsonaro continua sendo xerife. Então o Moro pode até tentar dar uma de xerife, porque de fato isso poderia remeter à sua história, mas não tem como competir com o Bolsonaro, porque o que ele fez com o PT no seu tempo de deputado dificilmente será esquecido pelo eleitorado. Ô Bruna, mas esse vídeo que você menciona do Bolsonaro com a Maria do Rosário, acho que todos lembram, eu lembro bem desse vídeo. Eu, pelo menos eu quero saber a avaliação de vocês, não é bom exemplo esse vídeo, né? Porque é um homem mandando uma mulher calar a boca. Não, mas veja, a Maria do Rosário, ela representa uma esquerda histérica, não propositiva, que só ataca e que realmente não tem um pingo, mas não tem um pingo de decência e de profissionalismo político. A partir do momento que o Bolsonaro trata ela com a mesma agressividade e falta de profissionalismo que ela impõe na Câmara, ela e muitas outras ali, muitas outras pessoas parecidas, né? O Humberto Costa é um que também age assim. O que ele faz? Ele enfrenta a altura. Ele diz, não, eu não vou ser polido com vocês. Vocês vão vir pra porrada? Então eu vou pra porrada. Foi isso que atraiu o eleitor. É isso que talvez o Moro tente fazer, mas na memória do eleitorado, o Moro é aquele juiz que foi polido com o Lula, que foi bem atrevido com ele. É isso que a gente lembra. Constantino, essa porrada que a Bruna menciona, ela vai ser atrativa na eleição desse ano? Enquanto existe o arquivilão, o gangster solto com um golpe supremo, sim, Paulo. O problema de tucanos é que os tucanos dão muita importância para a liturgia do cargo, mesmo quando estão diante de comunistas, de safados, de pessoas que estão dispostas a invadir tua casa, pegar tua filha, tua mulher e tudo isso na tua frente, né? Então, os tucanos, eles não conseguem muitas vezes entender a figura do herói trágico que o historiador Victor Davis Hanson traz no livro justamente The Case for Trump. O Victor Davis Hanson é um historiador da Califórnia que é muito crítico a muitas coisas do Trump, mas ele entendeu o fenômeno político. O Moro, quando fala Lula arregou, ele soa artificial, ele quer parecer alguém que ele não é, ele virou uma marionete do MBL, daquele Renan, daquele pessoal, esses sim, sem nenhum pudor e sem nenhum comportamento refinado. Então, veja, Paulo, o problema dos tucanos, em geral, é não entenderem quando existe uma ameaça concreta de guerreiros que tomaram a cidade pacata. Você não pode chamar para um chá das 5 e conversar. Então, respondendo a sua pergunta, dependendo da mulher, mandar calar a boca não é um ato de machismo, é um ato de reação espontânea que vai ser vista por muita gente como um desabafo legítimo. Então, Consta, um homem não pode mandar uma mulher calar a boca em hipótese nenhuma. Nós não estamos discutindo aqui comunismo ou esquerdismo, nós estamos discutindo simplesmente uma questão de educação. Mas ela usa, Paulo, também não pode agredir o cara como independente se ela for esquerdista, de direita, de centro. Ela usou essa prerrogativa, né, Paulo? Que isso? Eu dou alguns exemplos a você que talvez colocasse aí um pouco de dúvida nessa sua afirmação de que nunca, é uma coisa muito peremptória, depende da mulher, depende da circunstância, a mulher também agride homem, muitas vezes. Então, é óbvio que a educação e a civilidade são valores que devem ser sempre enaltecidos na política. Meu ponto é um pouco diferente. Meu ponto é não simular que há uma normalidade quando nós estamos sendo atacados por bandoleiros.
Esse é o meu ponto. É o fenômeno do herói trágico. Né? A turma limpinha, ela adoraria acreditar que o xerife típico da cidadezinha pacata vai dar conta da situação. Mas no fundo, os tucanos, eles torcem, quando eles não estão do lado dos bandoleiros, né? Ele, como o Alckmin já está, eles torcem para que alguém faça o trabalho sujo, para fazer a limpeza, né, da cidadezinha que está tomada por pistoleiros e bandoleiros. Porque se depender da postura muito refinada e elegante de quem convida o gangster para um chá das 5, o resultado vai ser a Venezuela. Fala, Serrão. Os tucanos claramente usaram Sérgio Moro para detonar Lula na Lava Jato. O PT reclama disso com toda certeza e com toda clareza. E agora os tucanos também podem compor, quem sabe, com Sérgio Moro para tentar viabilizá-lo até como candidato da terceira via. Vai depender de tudo como vai andar a articulação entre o governador de São Paulo, João Dória, que é o presidenciável tucano, e a cúpula do partido que anda detonando ele nos bastidores. Piperno, como é que você viu esse tweet do Sérgio Moro? Olha, certamente não foi o MBL que escreveu isso, porque acho que está muito mal escrito, agressivo. Acho que o MBL, por exemplo, tentaria ironizar, né? Tentaria brincar um pouco mais. Eu acho que mostra, assim, essa faceta mais dura do Moro, tentando partir para essa agressão frontal com o Lula, que obviamente não elegeu o Sérgio Moro agora como um adversário de primeira hora. Aliás, ele não está brigando abertamente com ninguém. Continua fazendo as críticas ao governo, que sempre fez. Aliás, tirando aí os 20 e poucos por cento da extrema-direita, todo mundo critica o governo no mesmo tom. O governo é indefensável. Então, Sérgio Moro está, assim, tentando ser esse postulante direto. Agora, tem mais gente brigando nessa raia, né? Vamos ver se ele consegue.